Bom, bom dia, alunos e alunas. Vou dar seguimento aqui a essa parte metodológica sobre estimação por máxima verossimilhança. Eu já recebi feedback hoje de manhã de que alguns alunos entenderam a ideia geral do que é máxima verossimilhança, tiveram dificuldade com as derivações, mas isso não é um problema, a gente não vai focar muito nisso. Apesar de que eu vou fazer dois exemplos depois, mais simples, de estimação de máxima verossimilhança, que a gente vai usar ao longo do capítulo para estimar modelos modelos condicionais por máxima verossimilhança, tá? Mas vocês não precisam se preocupar tanto com a questão das derivações, porque eu não vou cobrar isso e não é o propósito do curso. Bom, mas o que eu preciso falar agora é o seguinte: junto com a estimação de máxima verossimilhança, né, a gente viu que eles têm algumas propriedades que vêm sempre com o estimador de máxima verossimilhança, que é a normalidade, que é a normalidade assintótica, a eficiência assintótica. Então, é um estimador que você chega ao estimador, você ganha todas aquelas propriedades, então você é capaz de fazer inferência, né, porque você sabe que o estimador vai ter distribuição normal, você sabe que a variância vai ser a menor variância, então ele vai ser eficiente, então tudo aquilo vem de presente. Por isso ele é muito usado. Outra coisa que é totalmente está dentro desse arcabouço de máxima verossimilhança são os testes de hipótese, que a gente chama de testes de hipótese assintóticos, né, que economistas usam bastante, né, que estão associados também à estimação por máxima verossimilhança. Vocês vão ver lá no livro que muitos desses testes já vêm sendo usados, tá? Ao longo do livro lá, e ele nunca falou que é disso ou daquilo, né? Então, os três testes assintóticos que estão associados à estimação de máxima verossimilhança são, eu vou botar assim em inglês, LR, que seria o likelihood ratio, ou em português, razão de verossimilhança. O outro é o teste de Wald, é o nome da pessoa, né, não muda de né? E o outro é o LM, o teste de Hall, também é chamado de LM. Isso aqui é Lagrange Multiplier. Ou, né, multiplicador de Lagrange. Beleza. Bom, o que esses testes vão... basicamente os testes que a gente usa para fazer inferência com máxima verossimilhança, né? Então, a primeira coisa a notar é que máxima verossimilhança facilita a estimação de modelos não lineares. Vocês viram que a gente vai estimar relações não lineares muito mais facilmente com máxima verossimilhança. E uma outra coisa é que esses testes aqui, esses testes assintóticos associados à máxima verossimilhança, também ajudam a gente a testar hipóteses não lineares, que é mais difícil de testar com aquele arcabouço de mínimos quadrados. Tá? Com eles a gente pode testar hipóteses lineares, tá? A significância de um parâmetro, se um parâmetro mais o outro é igual a 1, né? Uma elasticidade igual a 1, alguma coisa assim. Se retorno de escala, né? Normalmente é retorno de escala. Se retorno de escala são constantes, né? Então um parâmetro mais o outro igual a 1. Se um conjunto de parâmetros é igual a zero, são todas hipóteses lineares que são possíveis de serem testadas com esses três testes, mas esses três testes também facilitam o teste, né, a testagem de hipóteses não lineares, tá? Então eu vou definir em geral o que são os testes, né, para a gente ter uma ideia de como é que eles se baseiam nisso e naquilo, mas também para vocês poderem identificar quando isso aparecer no texto, né, o que ele está fazendo, que teste é esse. Muitas vezes você usa lá aquele teste, a gente já usou agora, né, para as hipóteses sobre identificadoras, aquele NR quadrado segue a distribuição Q quadrado, que teste é esse, né? Então assim, a gente vai ver que é um teste desses, que ele está usando naquele contexto, tá? Então vamos apagar aqui. Então, o primeiro deles, que eu vou falar, é esse teste de likelihood ratio, ou razão de verossimilhança, tá?
E aí, esse teste, normalmente a gente escreve a hipótese que a gente quer testar, ela pode ter esse jeitão aqui, aquele jeitão que a gente até viu lá, ou pode também ser escrita assim, uma h de θ, uma função de θ igual a zero. Tá? Essa aqui de cima, né, a gente não chegou a ver essa matriz, mas eu normalmente ensino isso também no curso. É uma matriz de restrição, vezes o vetor de betas igual a R, mas a gente pode ficar até com essa aqui, que é melhor, é mais genérica. Eu estou interessado em testar essa hipótese h de θ, uma função de θ igual a zero. Tá? E se fosse uma função de θ igual a 2, por exemplo, eu faria h de θ menos 2 igual a zero. Tá? Então, isso aqui pega uma hipótese geral que você está interessado em testar. O teste de razão de verossimilhança, ele vai se basear, basicamente a diferença dos três testes é se eles vão se basear no modelo restrito ou irrestrito. Por quê? Porque às vezes quando a gente passa a restrição num modelo altamente não linear como esse, de máxima verossimilhança, a gente acha um modelo restrito mais simples. Então, ao passar a restrição, a gente cancela um monte de coisa e termina com um modelo mais simples. Tá? Então, às vezes o modelo restrito é mais simples que o irrestrito. Muitas vezes é o contrário, ao passar a restrição, quer dizer, se eu não passar a restrição pode ser tão complexa que ao passar a restrição eu acabo com um modelo mais complexo. Então eu vou dar uma preferência para usar o modelo irrestrito, que é antes de passar a restrição. E algumas vezes tanto faz, é mais fácil, um modelo ou outro são muito fáceis de passar a restrição e a gente pode então usar tanto o modelo restrito quanto o irrestrito para fazer o teste. E esse primeiro teste então, ele na verdade usa os dois, ele usa tanto o modelo restrito quanto o modelo irrestrito. Então, a primeira coisa a falar, ele aqui se baseia nos dois, no modelo restrito e irrestrito, né? Bom, irrestrito é o modelo original e o restrito é quando eu passo a restrição. E a restrição é justamente aqui a hipótese que eu quero testar, tá certo? Nesse contexto é isso, a restrição é isso. Beleza, eu acho que essa aqui ainda não está tão boa mais, vamos pegar uma outra aqui. O teste, então, de razão de verossimilhança, ele é baseado... eu vou colocar uma outra notação aqui geral. Eu vou chamar o θ. Peraí. Esse aqui vai ser θ chapéu, vai ser o irrestrito. Vou chamar de... É o vetor de parâmetros que vem do modelo antes de aplicar irrestrito. Eu vou chamar de θ til, o vetor de parâmetros que vem do modelo restrito, tá? É só uma anotação, só uma convenção aqui para nossa aula. Como esse teste de razão de verossimilhança se baseia nos dois, na verdade ele vai ser, eu vou chamar aqui de lambda, ou sei lá, a estatística do teste, ele vai ser a razão entre a função de verossimilhança aqui do modelo irrestrito sobre a função, o valor dela, tá? Do modelo, então aqui, do modelo restrito sobre a do irrestrito, desculpa, assim, tá? Normalmente a gente pode até fazer um gráfico aqui da função de verossimilhança, como algo, às vezes ela está toda negativa, às vezes toda positiva, vamos fazer uma positiva aqui. Isso aqui vai ser meu L θ, e aqui vai ter meu θ. Vamos dizer que eu passo uma restrição mesmo, a restrição aqui, ó, sei lá, vai ser uma restrição linear. E isso aqui vai ser o valor da função de verossimilhança irrestrita, que está aqui no máximo, não passei restrição nenhuma. E esse aqui, onde a restrição tangencia, né, aqui essa função, né, isso aqui vai me dar o valor da função de verossimilhança restrito, né? Então o que a gente pode ver aqui é isso, né? Esse não é o teste ainda, tá? Só definir isso aqui. A estatística do teste vai ser o seguinte, LR vai ser menos 2 vezes LN desse lambda aqui, dessa razão. E se eu reescrever vai ser assim, bom, e agora o que eu fiz, né? Observem aqui o sinal. Eu troquei o sinal e eu vou trocar também a ordem, né? Porque se eu tirasse o logaritmo disso aqui, seria o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador, certo? Então, numerador menos denominador. Só que tem um sinal de menos, então eu já vou trocar a ordem, porque eu vou multiplicar por esse menos.
Então, vai ficar assim, 2 vezes ln aqui do θ menos ln, não é do θ, aqui tem então Lzinho, ln do L, aqui, ln isso aqui é função de log verossimilhança, né, do modelo irrestrito menos a do restrito, tá? Isso aqui vai ter distribuição Q quadrado com Q graus de liberdade. O que vem a ser o Q, né? Q é o número de hipóteses que eu estou testando, tá? Então, aqui, Q é o número de hipóteses, porque aquilo ali pode ser um conjunto de hipóteses, né? Vocês não estão mais vendo aqui. Então, vamos lá. Recapitulando aqui. Então, esse primeiro teste é o de mais fácil aplicação. Normalmente, quando na verdade, tanto a função de verossimilhança, log verossimilhança, quanto a restrição, são restrições simples, né? Fica muito fácil calcular tanto o modelo restrito quanto o irrestrito. Então, esse teste ele vai usar aqui, a estatística do teste vai ser isso aqui, menos 2 vezes log dessa razão, né? Por isso ele chama razão de verossimilhança, onde no numerador aqui dessa razão está o valor da função de verossimilhança do modelo restrito sobre o valor da função do modelo irrestrito. Eu fiz esse gráfico, seria um problema aqui de otimização condicional, né, uma restrição, vocês estão acostumados a ver isso, e aqui o valor da função de verossimilhança irrestrita, ele é maior do que da restrita, tá? Nesse caso em particular, porque ele também, toda essa função aqui podia estar abaixo de zero, como muitos dos modelos que a gente vai ver vão estar, tá? Então aqui, quando eu aplico o logaritmo, né, eu ficaria com o logaritmo de numerador menos o denominador, e como vocês podem notar, está trocado por causa do sinal de menos aqui, que eu tirei daqui. Isso aqui é a estatística do teste, certo? Então esse é um teste bem simples de aplicar, talvez vocês ainda tenham chance de aplicar em algum lugar, não sei, vamos ver. Mas é isso que eu tinha que dizer sobre ele, tá? Então, ele tem distribuição Q quadrado. Todos esses testes vão ser equivalentes assintoticamente. Então, eu estou testando uma determinada hipótese lá, né? E eu escolho testar por razão de verossimilhança, Wald ou multiplicador de Lagrange. Assintoticamente, esses testes deviam te dar o mesmo resultado. Rejeitar ou não a hipótese. Mas em pequenas amostras, como é tudo que a gente usa, eles não necessariamente dão o mesmo resultado. Tem até uns fatores de ajuste, mas a gente não vê isso na graduação. O fato é vocês saberem que assintoticamente eles são equivalentes, mas em pequenas amostras não são. Beleza. O segundo teste é o teste de Wald, que eu vou mostrar para vocês. Então vamos tirar isso daqui. A hipótese não preciso de tirar. Aquilo ali também não. Essa anotação toda continua, tá, gente? Se vocês quisessem ver, eu vou fazer isso aqui depois, um gráfico resumo no final. Então, tudo se mantém, né? O segundo teste, então, associado à máxima verossimilhança, é o teste de Wald. O teste de Wald, ele se baseia apenas no modelo irrestrito, tá? Ele usa apenas o modelo irrestrito, né? E basicamente a estatística de Wald, ela vai me dar, ela é isso aqui. Eu vou definir aqui cada uma dessas coisinhas, tá? A notação matricial, vocês vão ficar doidinhos, mas tudo bem. Tá? Isso aqui é a notação do modelo irrestrito, né? Do θ do modelo restrito. Linha quer dizer transposto mesmo. A matriz de informação, lembram? O inverso dela me dá a variância, né? Vou falar já já o que é esse Hzão. E aqui um outro Hzinho, assim, onde Hzão. Não sei o que eu com as minhas canetas, elas estão meio pifando de uma vez. Onde Hzão de
de teta, de qualquer teta, tá? Uma definição do que é Hzão. Aqui ele é a derivada do Hzinho. Ao contrário do que a gente está acostumado, né? E o I aqui é a matriz de informação. Beleza. Então, olha lá. O que é isso aqui? Isso aqui é hipótese, tudo em notação matricial, tá? A hipótese transposta, só que depois isso aqui, como isso aqui a gente está transpondo, né? Normalmente, exato. Isso aqui está transposto, isso aqui está transposto. Ah, falta aqui um menos um geral aqui, ó. Desculpa, gente. Aqui, isso aqui não está muito bom, não vai dar para escrever aqui. Um menos um aqui. Tudo isso que está em colchete está elevado a menos um. Isso aqui tem no livro do Johnson, tá, gente? Eu vou colocar o capítulo lá para vocês, se alguém quiser olhar isso mais de perto e tal. Menos um. Beleza. Isso aqui também vai ter distribuição Q quadrado com Q grau de liberdade, onde Q é o número de hipóteses que estão sendo testadas. Pode ser uma, né, duas ou mais. Então, saber aqui que o teste de Wald ele se baseia apenas no modelo irrestrito, tá? Então, antes de aplicar a restrição, eu faço uma combinação aí de hipótese com esse teste aqui ele tem uma semelhança muito grande, né? Se você mexer com isso, com aquele teste F que a gente estuda com mínimos quadrados, tá? Mas não vamos entrar no caso aqui agora. Beleza. O terceiro teste assintótico, que vai se basear então só apenas no modelo restrito, quer dizer, quando o modelo restrito for mais simples que os outros, eu opto por usar o último teste, que é o de Lagrange Multiplier, o multiplicador de Lagrange, porque ele realmente vai se basear no modelo mais simples, né? Vai ser mais fácil de implementar o teste. Com base no modelo restrito. Bom, o último teste, então, seria... não apaguei isso aqui, preciso apagar isso. O último teste, então, que é o LM, né, que é o Lagrange Multiplier, ele se baseia apenas no modelo restrito. Então, eu espero que na fórmula do teste apareça só esse θ til aí, né? Então, a estatística do teste é dada por isso aqui. Também já vou definir direitinho o que é cada uma dessas. Inversa da matriz de informação, também aqui. E aqui outro S, tá? Isso aqui tem distribuição Q quadrado com Q grau de liberdade. E o que vem a ser esse S, onde S θ é igual a... é a derivada da função de log verossimilhança em relação a θ. Essa função aqui é chamada função score, ou gradiente, né? Beleza. E para vocês terem uma ideia, né, aquele teste que vocês usaram agora recentemente, aquele das restrições sobre identificadoras, é um teste do tipo LM, né? Se você aplicar ao modelo linear, aquele modelo que a gente acabou de olhar, né, na aula anterior, que é lá o modelo cujo beta é x' x é menos 1, né, x' y, né, e o que está chamando y igual a x beta mais u, se a gente aplicar aquele modelo tudo bonitinho, e tentar estimar, testar um conjunto de hipóteses lineares lá, ele vai dar exatamente nr², a estatística desse teste. Tá? Então tem uma relação entre as duas coisas, estão muito relacionados, mas eu vou fazer um gráfico agora para vocês terem uma ideia, né, do que cada teste... É um gráfico que tem no livro do Green, é um gráfico bem legal. Eu sei que eu estou dando isso superficialmente, a gente não tem como, né, ir mais fundo nisso, nesse formato. Eu teria que ter
um outro esquema, sei lá, não sei nem o que, gente. Acho tão difícil já explicar isso pessoalmente, quanto mais assim, à distância, mas tudo bem. Vocês precisam de saber o espírito da coisa, saber que esses testes existem, os nomes deles, aquela coisa toda, porque a gente vai entrar agora realmente nesse mundo, né? Tudo que a gente for estimar agora no capítulo 16, não, 17, né? Vai ser usando máxima verossimilhança, tá? Então, só para ilustrar aqui, vou fazer um gráfico. E eu vou usar aqui log de verossimilhança, em vez de verossimilhança, porque é isso no fundo que a gente usa, tá? E aqui o θ. E eu vou fazer então aqui o problema de maximização, né? Quando eu estou então eu vou achar o estimador de máxima verossimilhança, eu maximizo essa função. Deixa eu fazer isso aqui mais altinho. E aqui no ponto máximo, deixa eu tirar isso daqui também. Eu encontro aqui o valor, né, da função de log verossimilhança irrestrito, tá? Simplesmente maximizei essa função aí. No caso eu desenhei uma parábola, mas podia não ser. Beleza, vamos ver então. E aí aqui então, também aqui embaixo, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o estimador, né, de máxima verossimilhança irrestrito, tá? Só para manter aqui, esse aqui é o irrestrito. E esse aqui é o restrito. Beleza? Vamos lá. Bom, como eu já falei, aí vamos dizer que a gente passe agora uma restrição, né? Vamos dizer a restrição aqui, ó. Vai ser uma restrição. E aqui então eu vou ter o valor da função de verossimilhança restrita, né? Log verossimilhança restrita. Aqui embaixo, eu vou ter o θ de máxima verossimilhança restrito. E o teste de razão de verossimilhança, ele vai comparar essas duas grandezas, tá certo? Vai ser 2 vezes esse menos esse. Esse valor aqui menos esse. Você tem distribuição aqui quadrada. Então, o teste de razão de verossimilhança, ele compara esses dois valores aqui. Bom, o que o teste de Wald faz? O teste de Wald é aquele que se baseia apenas no modelo irrestrito. Lembram? O Wald é só o irrestrito. E toda a derivação do teste tem a ver com vamos dizer assim, a hipótese, né? A hipótese nula seria h de θ igual a 0. Então aqui é o valor do θ, né? Aqui é quando ele é igual a 0, né? Exatamente quando isso aqui está valendo. Então, basicamente, eu vou desenhar uma coisa aqui. Uma coisa assim. Isso aqui é minha h de 0, tá? Aqui nesse ponto ela é igual a 0. Beleza? E o teste de Wald, que baseia só sobre o valor do estimador, ou da função, né, de máxima verossimilhança, mas também no valor do estimador irrestrito, o teste de Wald, ele vai me falar aqui desse tamanho aqui, né? Então, quando a restrição é válida, né, então basicamente quando a restrição é válida, esses dois estimadores aqui, o restrito e o irrestrito vão estar muito próximos, né? Então, provavelmente essa curva aqui da restrição, da hipótese, vai cruzar aqui muito pertinho e isso aqui vai ficar muito pequenininho, né? Se isso aqui ficar muito pequenininho, essa distância, né, e eu vou comparar numa tabela aqui quadrado, eu provavelmente não vou rejeitar a hipótese nula, então eu vou aceitar a hipótese. Então, quando a hipótese é verdadeira, os dois estão muito próximos, isso aqui fica muito pequeno e eu não consigo rejeitar a hipótese nula, eu vou aceitar, né, ou não rejeitar a hipótese nula. Então, essa é a ideia. O Wald vai se basear nessa distância. O razão de verossimilhança nessa. E o outro, que é o de Lagrange Multiplier, ele vai se basear aonde? Vamos ver. O que acontece com ele? Tá. Lembra que ele usa a função score, né? Score é isso aqui, né? dl θ dθ. Essa aqui é a função que a gente chama de score, né? Função
ela é a derivada, né, da função. E a gente sabe que ela assume valor zero aqui, né, no máximo da função. Então essa derivada vai ser zero aqui no máximo. Beleza. Então, basicamente, a derivada ela é positiva, 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 zero, negativa, 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 não é isso? Então, vamos fazer aqui uma positiva, 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 vai zerar nesse ponto, depois negativa, negativa. Tá? Isso aqui tem a ver com a função score, isso aqui. E esse aqui tem a ver com esse aqui. Então, a função score é isso, né? É a primeira derivada, então, é positiva em toda essa parte aqui que a função está crescente, fica zero aqui, né? E depois negativo, beleza. E o teste de Lagrange Multiplier, ele se baseia apenas no modelo restrito. O teste vai ter a ver com isso aqui. Esse aqui vai ser o Lagrange Multiplier. Ficou muito parecido com o outro, porque eu fiz duas funções parecidas, mas elas não precisavam de ser, ela podia ser mais assim, né? Esse aqui é o Lagrange Multiplier. Multiplicador de Lagrange. Então, ele vai ter a ver com isso aqui, né, essa distância. Quando claro, a restrição for válida, esse estimador vai estar próximo desse, né, e essa distância vai estar muito pequena, eu também não vou conseguir rejeitar, né, a hipótese nula. Então, basicamente isso, gente. E a mesma coisa aqui em cima, né? Quando eles são muito próximos, essa razão aqui, que na verdade vai ser duas vezes um menos o outro, né? Que é a razão da verossimilhança, não da log verossimilhança. Essa razão vai ser muito pequena, eu também não vou conseguir rejeitar. Então isso aqui resume um pouco os três testes. Acho importante vocês terem essa ideia, assim, geral, né, do que está acontecendo. Não se preocupem, eu não vou cobrar isso. Mas eu precisava que vocês dessem uma olhada nisso aqui. Beleza, então vamos parar a gravação, vou fazer um outro vídeo já já.